Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vimos que até o capítulo 7, o cenário do livro de Atos está na cidade de Jerusalém, e baseado no esquema de Atos 1:8, quando Jesus fala aos discípulos: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e confins da terra. O que está acontecendo no capítulo 8 é uma virada de página histórica dentro desse esquema de Atos 1:8. Ou seja, até o capítulo 7, o cenário era Jerusalém, mas no capítulo 8 acontece uma grande perseguição, e o Saulo, que depois tornou-se o apóstolo Paulo, era um dos protagonistas desta grande perseguição, promoveu uma grande perseguição. Debaixo das barbas de Saulo é que Estevão foi martirizado, e nos versos de 1 a 3 do capítulo 8 está aqui o anúncio do início dessa grande perseguição, que fez com que os discípulos de Jesus Cristo se espalhassem pela Judéia e Samaria, portanto cumprindo ali aquele esquema de Atos 1:8. Muito bem. Quando chegamos então neste capítulo, nos primeiros versos, nós encontramos a menção desta perseguição que promoveu a diáspora, ou seja, a dispersão dos discípulos de Jesus por causa da perseguição, entre os versos 1 a 3. E ele diz assim: naquele dia, e Saulo consentia com a sua morte, se referindo a morte e martírio de Estevão, no capítulo 7. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, essa informação é importante, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, cumprindo o esquema de Atos 1:8. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Portanto, essa diáspora faz com que o evangelho também se espalhasse e começa a ser pregado em muitas cidades. A partir do verso 4, Lucas dá uma ênfase para um dos evangelistas, que é Filipe. Filipe, ele sai de Jerusalém e ele vai para Samaria, a região da Samaria, ou a cidade de Samaria. E ele começa ali um trabalho tremendo de evangelização, fazendo muitos sinais e maravilhas, e um grande número de pessoas se converte a Jesus, e ele faz muitos sinais. Por causa desses sinais, um tal Simão, um mágico, fica impressionado com o poder de Deus que se manifestava na vida de Filipe. Ele adere à fé, e acontece um lance ali entre Simão mágico, ele tenta comprar o poder de Deus quando vê os milagres acontecer, e acontece que Pedro, a partir do verso 14, Pedro e João, eles, sabendo de tudo que estava acontecendo em Samaria, eles saem de Jerusalém, Pedro e João, e vão para Samaria. Lá em Samaria, eles impõem mãos sobre os novos discípulos, eles recebem o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, e assim o Evangelho está se espalhando, e também o batismo do Espírito Santo está acontecendo também nos demais discípulos que vão se convertendo, além do cenário de Jerusalém, agora em Judéia e Samaria também. A ênfase do capítulo 8 está sobre a pessoa de Filipe. Muito interessante, porque Filipe, ele não é o Filipe, um dos apóstolos. Um dos 12, tinha o nome de Filipe também. Mas este Filipe não é o apóstolo, é o evangelista, um dos 7 diáconos que foram eleitos no capítulo 6 de Atos. Este Filipe tem apenas 3 capítulos mencionando a pessoa de Filipe. O capítulo 6, um dos 7 diáconos. Aqui no capítulo 8, todo o capítulo 8 é dedicado por Lucas à pessoa de Filipe. Então isso é muito importante. E há uma terceira menção de Filipe no capítulo 21 de Atos também.
Mas eu quero focar para você aqui na pessoa de Filipe, no conteúdo do capítulo 8, e dar alguns destaques bem interessantes aqui, pelo qual chamo a sua atenção. Muito bem, Filipe sai evangelizando, vai para Samaria, tem um encontro com Simão Mágico. Por causa do crescimento, Pedro e João vão para lá, impõem mãos, outros recebem o Espírito Santo. Mas tem um dado momento que, a partir do verso 26, um anjo aparece para Filipe e fala para ele ir no caminho de Jerusalém a Gaza, ao sul. Lá ele se encontra com um etíope, um homem, um servo da rainha de Candace, um etíope. Ele tem um encontro com esse etíope, andando num carro, Filipe caminhando do lado do carro, correndo. O etíope está lendo o livro de Isaías, e ele entra num diálogo com Filipe. Filipe entra no carro, explica o texto de Isaías, do profeta Isaías, e batiza esse eunuco. Bom, é muito interessante isso, porque quem tinha um exemplar da lei e dos profetas eram os sacerdotes, e eles ficavam no templo e nas sinagogas. Só quem tinha muito dinheiro e também muito interesse pela lei e os profetas conseguia pagar a um escriba para que fizesse uma cópia da lei dos profetas, e era o caso deste etíope. Ele tinha uma cópia de todo o texto dos profetas e estava lendo pelo menos o texto de Isaías, né? Ele estava lendo quando Filipe explica para ele sobre a pessoa de Jesus Cristo, profetizado ali por Isaías no capítulo 53. E assim ele tem essa experiência. O que é curioso é que logo depois do batismo acontece com Estevão o que nós chamamos de transladação. Ele some da cidade onde aconteceu o batismo, bem próximo a Gaza, e aparece em Azoto. Azoto era um nome antigo, hoje é a cidade de Asdod. E essa cidade, entre Azoto e a região onde acontece o batismo, tem uma distância em torno de 40 quilômetros. Eu quero falar com você sobre essas distâncias. Entre Jerusalém e Samaria, em linha reta, tem quase 100 quilômetros, mas não dá para fazer essa viagem em linha reta, portanto tem que fazer várias voltas. E essa viagem toda fica em torno de 190 quilômetros. Então Filipe sai de Jerusalém, no início da perseguição, viaja quase 200 quilômetros a pé ou em carro puxado por animal, não dá para ter certeza, mas demorou muito para acontecer isso. Quando ele está em Samaria, ele desce para o caminho de Jerusalém para Gaza, que fica ao sul. Essa viagem também tem por volta de 180, 190 quilômetros, é muita distância. Eu tive a oportunidade tremenda da parte de Deus de viajar pela região de Israel em agosto do ano passado, junto com um grupo da nossa igreja, da Igreja Nova Aliança de Londrina. Nós estamos em Cornélio Procópio, cuidando da Igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio, mas com um grupo de Londrina e outros pastores aliançados também, tivemos a alegria de viajar por Israel e tivemos o prazer de contemplar todo o cenário geográfico daquela região, e a gente passa a entender algumas coisas um pouco melhor do trabalho que eles tinham, do esforço que eles tinham para cumprir essas caminhadas e obedecer a Deus, passando por lugares inóspitos, por lugares difíceis, que é muito próximo à morte e à vida. Os riscos de morte em todos os lugares ali é muito grande, por causa da escassez de água, os desertos, o calor ou até o frio também. No inverno chega a nevar em Jerusalém. É uma das cidades mais altas, nos montes de Jerusalém, perto de 700 metros acima do nível do mar. E então essas distâncias revelam muitas coisas. Filipe teve muito tempo para orar, para ouvir Deus e fazer uma caminhada de quase 200 quilômetros até a região de Gaza, encontrar esse eunuco, e teve muito esforço para isso. Quando ele é transladado para Azoto, Azoto fica a uns 40 quilômetros da região onde aconteceu o batismo. E de Azoto até Cesareia, porque de Azoto ele foi caminhando para Cesareia,
e tem mais ou menos uns 100 quilômetros entre Azoto e Cesareia. O texto fala que ele foi evangelizando até Cesareia. Por que ele não foi até Samaria, né? Fez o caminho de volta para Samaria? Muito provavelmente porque Filipe tinha residência em Cesareia, e Cesareia Marítima, e uma cidade muito importante no Novo Testamento, a cidade de Cesareia. E lá em Cesareia ele continua fazendo a obra de Deus. Mas a referência de Atos capítulo 21 fala de Filipe em Cesareia. Quando acontece a menção de Lucas no capítulo 21, aqui nos versos 7 e 8, diz assim: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, a referência de Atos capítulo 6, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Tremendo. 3 menções apenas de Filipe em Atos, no capítulo 6, um dos 7 diáconos, no capítulo 8, todo o capítulo dedicado a Filipe, e essa menção no capítulo 21, quando fala dele na sua casa em Cesareia, com suas 4 filhas profetisas. Isso é tremendo, me chama muito a atenção. Filipe não era apenas um homem cheio do poder de Deus, amava Jesus, amava Deus, não apenas era obediente, evangelizando, e Deus usava Filipe poderosamente, mas também Filipe foi um baita pai. Ele foi um homem de Deus na sua casa. As suas 4 filhas eram profetisas. Isso me chama muito a atenção, e é o que eu desejo para minha casa e para minha família, para os meus filhos, que a gente, como chefes de família, nós, eu na minha casa, você na sua casa, a gente consiga fazer da nossa casa, dos nossos filhos, homens e mulheres de Deus, cheios do poder de Deus, cheios do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de obediência, cheio de unções, de graça, de dons. Que nossos filhos sejam apóstolos, que os nossos filhos sejam profetas, que nossos filhos sejam evangelistas, que nossos filhos sejam pastores e mestres. Que Deus nos dê a graça de obedecermos ao nosso Deus na nossa casa, na nossa família, e sermos instrumentos de Deus para fazer do nosso lar, da nossa família, um lugar do reino dos céus na terra. Que eu e você possamos aprender a fazer isso, e fazer da nossa família homens e mulheres de Deus, cheios do poder do Senhor. É isso. Faça uma boa leitura do capítulo 8 de Atos, que a tua casa, a minha casa, sejam casas de homens e mulheres, servos do Senhor Jesus Cristo. É isso. Muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe. Eu tenho uma história secreta contigo.